tá viajando bastante, não sabe quanto tá gastando? Ou então usa aquela desculpa, quem converte não se diverte? Meu nome é o Ellison e hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo Viajei para a gente fazer a gestão dos nossos gastos nas nossas viagens, tanto internacionais quanto nacionais e também aqueles casos que a gente precisa comprovar aquilo lá para receber um reembolso ou coisa do tipo. E como que vai funcionar esse aplicativo? A gente vai utilizar a plataforma AppSheet, totalmente gratuita, e ela tem como base de dados o Google Planilhas, que a gente vai pegar e vai criar e armazenar dentro do nosso Google Drive. E aí, toda vez que a gente gastar na nossa viagem, a gente vai cadastrar no AppSheet e a gente vai ter dois casos de uso aqui. O primeiro deles é quando a gente precisa apresentar comprovantes. Então, eu vou cadastrar o meu gasto e eu vou colocar o comprovante aqui para posteriormente, de maneira muito facilitada, vou mostrar para vocês, eu enviar esses comprovantes para receber reembolso para o meu gestor, para minha instituição de ensino. E o meu segundo caso de uso é mais simples, que é onde eu somente gasto, não preciso, tem muito dinheiro, não preciso prestar conta para ninguém. Então, vem comigo, vamos criar esse app agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar lá uma pastinha dentro do Google Drive para a gente poder organizar melhor nosso aplicativo. Então, eu vou criar minha pastinha com o nome de Viajar. E aí, dentro dessa pastinha, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um Google Planilhas. Eu vou renomear essa planilha para Viajar, que ela vai ser o nome do nosso aplicativo inicialmente. E aí, nessa planilha, eu vou ter duas abinhas aqui embaixo. Duas tabelas, vamos chamar de tabelas. A primeira vai ser gastos e a segunda aqui vai ser cotação. Na planilha de gasto, a gente vai ter algumas colunas. A primeira delas é ID, depois eu vou ter aqui descrição, depois eu vou ter a data, que é a data que eu vou gastar, a moeda local, para mim fazer a conversão ali, para a gente saber quanto a gente vai estar gastando em reais, o meu valor local, o meu valor, que ele vai ser em reais, o tipo, que é o tipo desse gasto, foi com transporte, foi com alimentação, foi com turismo, a minha viagem, porque esse aplicativo vai suportar várias viagens, então sempre que eu for viajar, eu vou poder cadastrar aqui, o meu status, né? Porque eu posso querer planejar essas viagens. Então, elas não vão ser um gasto, elas vão ser no planejamento. Então, eu vou ter dois status aqui, que é o gasto, que é quando eu estou viajando e eu vou comer alguma coisa, eu marco lá. E o planejamento, que eu quero ver quanto que eu vou gastar e eu vou anotando em um lugar. Depois disso, eu vou ter o local, que eu quero marcar onde eu gastei esse dinheiro. O meu comprovante, e aí eu vou ter aqui em PDF. E o meu comprovante em foto, que aí na hora lá eu vou poder pegar a câmera e marcar isso daí. Beleza. Agora, na nossa tabela de cotação, eu vou ter aqui duas coluninhas, moeda local e valor de fechamento. Então, na moeda local aqui vai ser os meus tipos das minhas moedas. Então, por exemplo, LP, USD, mas a gente vai voltar aqui em breve para configurar essa parte da cotação. Tendo feito aqui as planilhas, eu vou vir aqui em extensões, AppSheet, criar um app. Então, o Google vai fazer uns processamentos iniciais aqui do aplicativo, ele vai gerar algumas configurações básicas, e a gente vai ter como resultado esse aplicativo aqui. Ele está bem simplesinho, mas a gente vai customizar ele. Então, para isso, vocês vão clicar no botão azul aqui para customizar. E o AppSheet, ele é dividido em algumas seções. Aqui na lateral é onde a gente vai utilizar, que é a parte de base de dados e as views. Aqui no centro é onde a gente faz a configuração das telas e das regras. E aqui a gente tem uma visualização desse aplicativo. Então, vamos começar aqui configurando o tipo dos valores em base de dados. Então, na nossa tabelinha aqui, gastos, a gente vai definir os tipos aqui das nossas colunas. Então, meu ID, eu preciso fazer uma configuração nele aqui no lapisinho. Em Auto Compute, o inicial value ele tem que estar com Unique ID. O AppSheet já fez isso para mim. Descrição vai ser do tipo texto. Data, eu vou colocar do tipo data time, mas pode colocar data, porque eu quero saber o horário desses gastos. Moeda local não vou mexer agora. O meu valor local, ele vai ser do tipo decimal. O meu valor, ele vai ser do tipo decimal também. O meu tipo, ele vai ser do tipo enum, porque eu vou colocar uma listinha aqui dos meus tipos. Aqui eu vou clicar no lapisinho, vou adicionar o primeiro aqui. Eu já vou colocar aqui Uber. E aí eu vou marcar essa opção aqui, Allow Others Values, que é para definir que eu posso adicionar outros valores durante lá a criação dos itens. A minha viagem, ela também vai ser do tipo enum. Então, vou colocar aqui enum. E aí eu vou clicar no meu lapisinho. Também vou adicionar minha primeira viagem aqui, para o Chile. E eu vou deixar a opção marcada também para poder adicionar outras viagens. O meu status, ele também vai ser do tipo enum. E aí eu vou ter dois status aqui. Gastos, chamar de gasto, e planejado. Então, esse aqui eu não vou marcar a opção. Vou dar um done. O meu local, ele vai ser do tipo lat-long, que aí eu vou pegar a coordenada lá do local que eu estou gastando. O meu comprovante PDF, ele vai ser do tipo file, arquivo. E o meu comprovante tipo foto, ele vai ser do tipo image, que é para mim poder acessar a câmera lá na hora e tirar foto do meu comprovantezinho. Agora, eu vou importar a segunda base de dados, que é a base de dados de cotação, que é aquela segunda tabela. Então, é só eu clicar aqui no maisinho,
e vir aqui em Add Table e cotação. E aí eu vou clicar aqui em Add to App. Quando ele adicionar, a gente vai fazer a primeira alteração aqui, que é na coluna de valor de fechamento. Eu vou definir ela como decimal. Beleza? Feito isso, agora eu vou ir lá para minha planilha e vou fazer algumas configuraçõezinhas na tabela de cotação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em arquivo e até configurações e mudar minha região da minha planilha para que, ao invés de vírgula aqui, seja ponto, para bater junto com o meu AppSheet lá, que também a gente utiliza ponto. Então, eu vou colocar aqui na região Estados Unidos, salvar e atualizar. E aqui, na coluna de valor de fechamento, eu vou usar a seguinte forma. Google Finance, e aí, entre parênteses, eu vou ter o primeiro parâmetro aqui, que é o currency. E aí eu vou ter 2 pontos. E aí eu vou ter uma concatenação dessa célula aqui, ó. Então percebam que eu vou ter aqui uma concatenação. E aí vai ser BRL, que é para o que eu quero converter. Então, eu vou concatenar o meu CLP, que é o peso chileno, para BRL, que é o que eu quero converter. Então, se eu apertar Enter aqui agora, ele vai me dar o valor. Se eu arrastar para baixo, ele vai me dar o valor para dólar. Então, quanto equivale aqui R$1 em dólar e quanto equivale aqui R$1 em CLP? É isso que ele está me mostrando. Esses valores aqui, eles só são atualizados se eu vier aqui e manipular essa fórmula novamente para baixo. Mas eu não vou fazer isso sempre. Então, para contornar isso, eu vou utilizar essa mesma fórmula do Google Finance, só que agora eu vou colocar mais alguns parâmetros aqui dentro. Que vai ser o meu price. E aí, ele vai me pedir aqui o valor inicial, eu vou colocar today, e meu valor final, eu vou colocar today, que é o valor que eu vou estar querendo na hora. Só que isso daqui vai me retornar uma tabela. Só que eu não quero uma tabela, eu quero somente esse valorzinho aqui embaixo. Então, para isso, eu vou utilizar o index aqui. Então, eu vou pegar e vou envolver tudo isso aqui numa funçãozinha que chama index. E aqui no finalzinho, eu vou falar para ele, eu quero a linha 2, que é essa linha aqui de baixo, na coluna 2, que é essa coluna aqui de closed. E vou dar Enter. Esse primeiro, ele está dando NA, porque quando a gente usa essa parte temporal, ele tem alguns probleminhas. Então, e aí, para isso, é só você voltar lá com o Google Finance, sem o index, e aí você não vai ter o temporal. Ou então você fica um pouco insistente aqui e faz ele aparecer. Esse negócio aqui é meio chatinho para algumas moedas, mas ele funciona bem. Então aqui, vou colocar o 2 aqui, load, aqui carregou. E aí, aqui embaixo ele dá uma anotação que esses dados vão ser atualizados de 20 em 20 minutos ou até 20 minutos. Então eles vão ter alguma frequência de atualização aqui para você utilizar e sempre ter a cotação mais atualizada. Beleza, depois que a gente fez essa configuração da planilha, a gente pode adicionar também outras moedas, tipo o euro. Então, posso colocar aqui euro, aí é só arrastar para baixo e aí ele vai me dar a cotação. Então, dependendo do país que você for visitar, é só adicionar o código aqui, você procura no Google, e aí arrasta para baixo, ele vai indicar. Vou deixar essa fórmula também na descrição lá. E agora, voltando para o nosso AppSheet, a gente vai fazer algumas alterações aqui nas nossas colunas, na planilha de gastos. A primeira delas vai ser aqui na coluna de moeda local. E aqui vai ser a coluna que eu vou selecionar para qual eu vou querer converter. Então, eu vou vir aqui em Auto Computer, e aí eu vou colocar a seguinte fórmula aqui no Suggestions Values. Beleza? Então, eu tenho um select aqui que eu vou selecionar os valores lá da minha coluninha de moeda local e vou exibir para o usuário poder selecionar. No caso, você selecionar, aí eu coloco um true aqui e ele me retorna tudo que está lá. Beleza? Vou dar um done aqui e a gente já consegue ver aqui. Deixa eu dar um save. E a gente já vai conseguir ver aqui que a gente vai poder selecionar as moedas lá. Beleza? Feito isso, agora eu vou vir aqui para a minha coluna de valor. E aí eu vou fazer uma configuração. Tudo que eu colocar em local e definir uma moeda, ele vai fazer a conversão no valor para mim saber quanto de real que eu estou gastando naquela viagem. Então eu vim até Auto Computer. E aí eu vou colocar essa fórmula aqui, essa função, no campo de Initial Value aqui. Então a fórmula nada mais, nada menos que é o valor, aqui do meu valor local, multiplicado pela seleção da cotação lá na minha planilha. Então eu vou pegar aqui, ó, this row, que é a minha moeda local que eu selecionei, vou comparar com o que está lá e vou retornar o valor de fechamento. Então se eu selecionei lá CLP, eu vou comparar com o CLP que está aqui e vou retornar esse valor aqui multiplicado pelo meu valor local, né? E aí eu vou estar fazendo minha conversão. Vou dar um done, e aí eu vou clicar em Save aqui, vocês vão perceber que isso já vai funcionar já. Agora eu vou clicar aqui em Novo, vou selecionar minha moeda local, vou colocar o valor aqui, por exemplo, $1, e aí vocês vão ver que ele já vai fazer a conversão. Essa solução tem algumas limitações. Por exemplo, se eu criar o item aqui agora, ele vai fazer a contação muito bem para mim. Só que se eu editar esse item e alterar o valor aqui para, sei lá, $122, a cotação não vai ser refeita. Então, ele funciona somente quando eu crio o item, na edição ele não funciona,
Só que aí o campo vai estar aqui, e aí posteriormente você pode fazer a multiplicação você mesmo e preencher esse campo, ou então criar o item de novo para ele fazer a cotação. Certo, depois disso, a gente vai dar um tapinha geral aqui nesse aplicativo, porque agora a gente quer visualizar os dados, né? Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui uma filtragem, que a gente chama de slice, na minha base de dados de gastos. Então eu vou clicar aqui no maisinho dela, e aí ele já me mostra algumas sugestões aqui. Eu vou criar um novo, e aqui ele fala para mim descrever, e aí ele já me dá umas sugestões aqui, ó. Status é planejado. Eu vou clicar nessa, que é o que mais parece com o que eu quero, só que em vez de planejado, eu vou colocar aqui gasto, que eu vou usar essa view para criar o meu gráfico. Clicar em Save, certo? Feito isso, eu vou renomear esse slice aqui para gasto. E aí tem as colunas que vai estar aparecendo, que eu não vou mexer em nada. E agora eu vou criar a minha primeira view aqui, na abinha de view. Eu vou criar um gráfico. Então eu vou clicar aqui em Primary Navigation, clicar no maisinho. E aí eu vou criar uma nova view aqui, sem pegar sugestões. Ele já me deu um mapa aqui, mas eu vou clicar aqui em Chart. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar isso de gráfico, dar o nome dele. E aí ele já está fazendo referência a gastos. Só que eu quero que ele faça referência a gasto, que é aquele slice que eu fiz, certo? Agora eu vou selecionar aqui o gráfico do tipo histograma mesmo. Esse group aqui eu vou colocar uma soma no meu valor aqui. E aí eu vou adicionar aqui uma coluna que vai ser a minha viagem, certo? Posso adicionar uma cor aqui também, ficar coerente com o meu aplicativo. E aí eu vou salvar. Agora eu vou adicionar alguns valores aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, gasto com Uber aqui. Eu vou colocar aqui que eu gastei $12. E já converteu aqui. Meu tipo foi Uber. Minha viagem foi a do Chile. Isso foi um gasto, né? Preciso selecionar o status. Aqui a minha geolocalização. Eu posso colocar o comprovante lá na hora, por meio da foto. Vou clicar aqui em Save. Agora eu vou para minha abinha de gasto. Ó. Veja que eu já tenho aqui, ó, R$67 gastos. Se você quiser visualizar na moeda do país que você está viajando também, é só você vir aqui e alterar para soma do valor local. Então ele vai aqui, ó, $12. Você vai poder visualizar. Você pode criar duas telas de gráfico também, mas eu vou manter para esse caso aqui o meu valor. Beleza, feito o gráfico, agora eu vou fazer uma visualização de mapa, porque eu tenho geolocalização e eu quero visualizar onde eu estou gastando isso daí. Então eu vou vir aqui na view e vou criar aqui de novo uma view, e agora eu vou definir ele como map. Eu vou colocar aqui em map column o meu local, e no meu secondary data table, eu vou colocar aqui o meu gasto do slice. Porque aí eu só vou mostrar coisas que eu gastei de fato. Porque se eu colocar planejado, vai dar tudo localização no lugar que eu tô. E aí você vai visualizar aqui, você vai estar gastando aqui as coisas. A gente vai fazer algumas pequenas configurações aqui na minha view. Vamos renomear esse daqui primeiro, né? Para chamar de mapa. E aí eu vou fazer uma pequena alteração aqui nos meus gastos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um short, né? Uma ordenação. E eu vou ordenar isso aqui por data. E aí eu vou ter sempre os recentes primeiro. Então, vou colocar data e descendente. E aí eu vou agrupar isso por viagem. Então, eu vou ter sempre a última viagem em cima e a minha data e meus valores por data. Eu não vou contar nada, beleza? Aí eu vou mudar alguns campos aqui. Esse daqui eu vou colocar a descrição, esse eu vou colocar a data e esse eu vou colocar o valor. Mas vai da sua preferência, tá? Então aqui eu já vou ter os valores. Esse aqui ficou em branco, né? Deixa eu atualizar ele, colocar ele aqui. Camarão. Como um camarão lá. E aí o meu tipo foi comida. Então eu vou poder adicionar novos aqui. Minha viagem foi para América. E isso foi um gasto. Vou colocar minha geolocalização aqui. E eu vou dar um save. Beleza, então, olha só. Opa, ele voltou aqui para a visualização antiga. Não entendi. Deixa eu dar um save aqui que ele, às vezes, acontece isso mesmo. Aí, beleza, meus gastos. Voltou aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas eu tenho aqui, ó, viagem Chile e viagem América. Eu vou ter os gastos aqui. Aqui ele aplicou a fotozinha, mas eu não vou querer, vou deixar nome aqui, ó, que eu não quero visualizar essa fotozinha aqui do lado. Beleza. Depois disso a gente pode dar um apanhado geral em algumas configurações aqui do aplicativo ainda. Então se eu vier aqui em novo item, vocês vão perceber que a data ela não é preenchida automaticamente. Então eu vou clicar aqui, ó, no meu campo de data lá na tabela, e aí no meu initial value aqui, e vou inserir aqui, ó, como null. E agora quando eu iniciar o aplicativo, quando eu iniciar um novo formulário, ele vai mostrar aqui o dia e a hora. A mesma coisa eu posso fazer com o status de gasto, para não precisar selecionar tantos campos. Porque quando a gente está viajando, a gente não quer ficar preenchendo um aplicativo, né? Então, quanto mais campos tiver preenchido, é melhor. Então, no meu status, eu vou deixar aqui como initial value também no autocomputer, eu vou deixar aqui, entre aspas, gasto. E vou dar um save. Done, vou salvar isso. E aí, sempre que eu iniciar um formulário novo, gasto está preenchido e data preenchida, não preciso me preocupar com duas informações aqui. E aí, se você for além, né, e quiser fazer a mesma coisa com viagem, também funciona bem. Vou fazer isso agora com a geolocalização. Então, aqui em autocompute, initial value,
eu vou colocar a fórmula here. Então, sempre que eu clicar no mais, ele já vai pegar minha geolocalização, não vou precisar clicar aqui no pinzinho para mostrar, desde que o GPS esteja ligado no celular. Feito isso, vamos ativar algumas coisinhas aqui. Na barra de cima, quando eu abro uma tela, eu não sei em que eu tô aqui. Então, eu vou ativar aqui essa configuraçãozinha de mostrar o nome dos headers. Ó. Gastos. Também eu vou configurar um ícone, então vou clicar nesse lapisinho aqui, ó. E vou descer aqui até a parte inferior, em display. O gráfico, eu vou colocar aqui, o visual de graphic aqui, eu vou colocar esse daqui, da pizza. Meus gastos, vou clicar no lapisinho aqui também, em display, colocar aqui money, que eu estou gastando, vou colocar esse dinheirozinho aqui. Em mapa, clicar no lapisinho, a mesma coisa, display, eu ver aqui map, vamos ver o que aparece. Globozinho, vou colocar esse globozinho aqui. Beleza, feito isso eu posso dar um save aqui no meu aplicativo e já posso começar a utilizar. Eu posso mudar as ordens aqui, ó. Eu também posso querer que o aplicativo inicie em gastos aqui em settings, em general. Aqui eu posso falar que ele inicie em gastos ou em mapa, ou em qualquer outra coisa que eu achar conveniente. E aí, se eu quiser adicionar um gasto novo, eu vou vir aqui no maisinho, durante a minha viagem, então imagina que você está lá viajando, vai escrever aqui sorvete. Rapidamente você escreveu sorvete, data já vem preenchida. E aí eu comprei esse sorvete lá no Chile. Tava muito bom, paguei 5.000 CLP, bem caro esse sorvete. E aí ele vai fazer a conversão. O CLP provavelmente está com algum probleminha lá, por conta daquele negócio da fórmula lá. Ele deve ter dado NA aqui, ó. Foi o que eu mencionei. E quando ele dá NA, a gente vai fazer daquela maneira antiga lá. Sem ter data, a gente só vai colocar aqui, ó. Beleza? Pegamos o dia, a cotação do dia. Então, se eu marcar CLP aqui agora e colocar o meu valor, 500 CLP, acho que eu tenho que iniciar um formulário novo. Sorvete. Minha moeda local vai ser CLP, 5.000. Talvez eu tenha que regenerar a base também, vamos ver. Cotação. Vou regenerar a base aqui. Ele já me deu um erro aqui, isso é normal. Veja que ele está reclamando da fórmula lá. Provavelmente porque aqui deve ter alguma coisa no autocompute. Aqui, ó. Então, eu vou tirar isso daqui. Vou dar um done e vou dar um save de novo. Esses bugzinhos acontecem aí. Se você tiver algum bug que consegue corrigir, você pode comentar aqui no vídeo que eu vou responder o mais rápido possível. Então vejo que agora ele já está aqui com o meu sinalzinho, querendo dizer que está tudo certo. Selecionar o CLP aqui. 5.000. Cliquei fora. Converteu. R$30. Bastante. Eu gastei com comida na minha viagem para o Chile. Foi um gasto. Já marcou aqui para mim. Se eu quiser tirar a foto lá na hora do comprovante, eu clico aqui. Se eu quiser colocar um PDF, eu também clico aqui e dou um save. E aí eu sincronizo. E aí eu vou conseguir visualizar aqui em gastos, ó. Sorvete no Chile, R$30. Se eu for pro meu gráfico aqui, eu consigo ver, ó. No Chile eu já gastei 98, que foi o meu Uber aqui. E o meu sorvete. E na América que eu gastei 5. Se eu olhar no mapa aqui, eu vou conseguir ver os lugares que eu gastei. Depois, posteriormente, se quiser mostrar para alguém, a trilha que você fez gourmet. E aí todas as imagens, elas vão ser salvas aqui na minha pastinha. Vou selecionar uma imagem aqui, ó. E aqui eu vou ter a minha pastinha do Drive. E aí se eu atualizar a página aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, gastos, imagens. E aí eu vou ter todas as imagens. E aí vocês vão perceber que elas acompanham uma coisa. Então, se você tiver que enviar para o seu gestor, você pode enviar o resumo da planilha, né, que é de gastos. Então aqui ela vai estar a fonte, ó, do meu comprovante. E aí ela vai seguir o ID, ó. Então, isso aqui é esse arquivo aqui, ó. ID, comprovante, foto. E aí ela vai ter um número na frente para diferenciar as imagens. Então, você consegue mandar para ele para poder gerenciar. Tudo isso vai ficar numa pasta só. Mas a gente pode fazer uma pequena alteração aqui no AppSheet para que isso fique separado por viagem nas pastas. Então, por isso a gente vai vir aqui até a base de gastos e vai procurar aqui as colunas de comprovante. Eu vou fazer com foto primeiro. E aqui eu clico no lapisinho e aqui vai ter, ó, Type Details. Aí tem imagem, File, Folder, Path aqui. Aí eu vou clicar e vou colocar a seguinte fórmula aqui, ó. O meu caminho, que eu quero criar uma pasta, ela vai ser chamada de comprovante, depois seguido de barra viagem, e aí aquele nome que a gente já visualiza lá. Então, eu vou dar um save, eu vou dar um done, a mesma coisa eu vou fazer aqui para a parte de PDF. Eu vou dar um done aqui, beleza, vou dar um save. Essa imagem aqui ela não vai ser aplicada, porque ela já está dentro de uma pasta, mas eu vou criar uma entrada nova aqui. Na verdade, eu vou atualizar essa daqui. Vou colocar uma imagem aqui, vou dar um save, sincronizar lá. Vamos ver se você... Aqui, ó. Já criou a pasta comprovantes, isso aqui eu já não preciso mais. Comprovantes, o nome da viagem Chile. Então, se eu tiver outras viagens, voltando aqui no meu app, ó, vou na parte de gastos, o meu camarão lá. Então, eu vou colocar aqui
outra imagem e eu vou dar um save. Sincronizar. Se eu voltar aqui na pastinha de comprovantes, eu já vou ter o da América aqui segmentado na pastinha. Sincronizar de novo. Aqui, ó. Já apareceu inclusive aqui na planilha. Então, América aqui. Então, quando o seu gestor, quando você for fazer uma viagem, precisa de reembolso, você coloca todos os comprovantes lá. No final, você vem aqui, baixa essa pastinha, manda junto com a planilha e ele vai se entender lá entre os gastos e o que foi gasto. Se ele quiser o resumo, eu vou ter aqui na planilha que você vai enviar para ele. E se ele quiser ver comprovante por comprovante, ele vai conseguir ver o caminho aqui da planilha. E esse é nosso aplicativo de viagem super completo para você gerenciar as suas viagens e não gastar nem a mais, nem ficar com aquele sentimento de, pô, não gastei o tanto que deveria. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Todas as funções e fórmulas vão estar na descrição, juntamente com esse aplicativo. Se você quiser somente copiar, você não quer desenvolver, quer só copiar e utilizar, só pegar o link, copiar e utilizar no seu celular. Lembrando que o AppSheet você pode usar tanto no desktop, tanto no computador, quanto no celular, quanto no tablet, qualquer plataforma aí que suportar um navegador moderno. É isso e até breve.